Em nosso estudo de hoje, a lição 39 do livro Palavras da Vida Eterna, um auxílio a todos, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade. Palavras de Paulo também na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Comumente em nossos recintos de conversação e prece, voltamos-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes do mundo. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que muitas vezes se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciaram. A feição de pastores dementados, quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas, que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base de segurança em nosso caminho. O exercício da autoridade aqui na Terra é sempre um desafio muito grande, não tem para onde correr, né? E segundo os espíritos, como a gente vai viver todos os tipos de prova até chegar à perfeição, um dia, querendo ou não querendo, todos nós vamos passar por ele também. Mas eles levam a gente a algumas meditações e vamos pensar aqui à luz da doutrina espírita, né, em algumas delas. Em primeiro lugar, me lembro de uma passagem, né, do livro Mensageiros, Os Mensageiros, o segundo livro de André Luiz, em que um médico está sendo perseguido por muitos espíritos, atormentado do outro lado da vida. E o André Luiz, apiedado com aquela situação, pergunta: o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, por que isso está sendo permitido? Ele falou: está sendo permitido por conta da consciência pesada que ele tem, dele ter menosprezado os pacientes dele, muitos pacientes terem morrido ou terem tido a sua saúde comprometida por conta de sua negligência ou da sua imprudência. Ele começou a se dedicar a algumas empresas, a alguns investimentos e deixou os pacientes de lado. Aí o André Luiz pergunta: mas vem cá, aqueles todos que estão ali do lado são pacientes dele? E ele responde assim: não. Mas cadê os pacientes? A maioria perdoou, mas os que não foram vítimas de outros médicos igual a ele, acabam cobrando dessa maneira, e ele, por estar com a consciência pesada, ele acaba estando sujeito a essa cobrança. O que traz de reflexão isso? Traz de reflexão com relação aos nossos políticos, nossos governantes, nossas autoridades. Porque muitas das vezes eles podem nem ter prejudicado aqueles que estão perseguindo, mas aqueles que estão perseguindo se sentem injustiçados por outros que fizeram também a mesma coisa, coisas parecidas, e por isso acabam com essa cobrança aí tão incisiva em cima deles. Então, primeiro ponto, sob o ponto de vista espiritual, o Emmanuel, ele chega a falar aqui que a feição de pastores dementados, quando não se compenetram dos deveres que eles são próprios, eles sofrem perturbações aflitivas muito grandes, tanto aqui como depois no plano espiritual. Então, tem uma coisa que a gente passa a adotar e até aconselhar: a gente evita falar dos políticos, falar das autoridades. Não é que a gente não deva fazer isso, mas a gente ser tão rigoroso no nosso julgamento, enquanto a gente não tiver a oportunidade da vida de passar por uma situação parecida e poder desempenhar essa função com dignidade, com moral, porque a gente, na verdade, a gente não sabe até que limite vai as nossas tentações também.
Emmanuel também, ele fala para a gente aqui, é claro, né? Lembra para a gente que quem está passando por essas situações, estão passando por tentações, são eles, nossos irmãos conduzidos à iminência do poder, da fortuna, da administração e da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de todas as espécies. Me lembro também de uma lição no livro Jesus do Lar, que vem falando de um revolucionário que queria depor um rei. E ele pede autorização para depor aquele rei, e ele recebe como missão o seguinte: antes de ser concedido, você vai passar um dia, um período, né, do lado desse rei, procurando ajudá-lo da melhor maneira possível. Vai fazer de tudo para procurar ajudá-lo. Depois que você passar esse período, nós vamos conceder a você o poder de retirar esse rei do local que ele se encontra. E aí aquela pessoa começou a trabalhar com o rei e começou a ver que a vida do rei era uma vida muito complicada, que ele não tinha tempo definitivamente para filhos, para a esposa. Ele já acordava sendo bajulado por um monte de pessoas interesseiras. Quem está ali na autoridade nunca, jamais vai conseguir agradar todo mundo. Ninguém consegue agradar todo mundo. Jesus não conseguiu agradar todo mundo. Então vai ter dificuldade também nesse ponto. Ele diz que desde muito cedo ele já estava sendo atormentado por preocupações, né, do seu cargo, e o tempo todo sendo chamado para coquetéis e cerimônias que, além de ocupar muito seu tempo, estava acabando com a sua saúde física também. E ele começou a se colocar numa situação, falando: meu Deus, é muito complicado você estar nessas posições de autoridade, realmente não é para qualquer um. E pior que é uma posição que a grande maioria dos homens deseja, né, porque na verdade estão pensando nos favores pessoais que vão obter quando estiverem numa posição dessa. Mas na verdade os encargos de responsabilidade do ponto de vista moral, tanto enquanto está encarnado, mas principalmente quando está desencarnado, são enormes, são muito grandes. Então, o que o Emmanuel pede aqui para a gente aqui? Pede para que a gente também possa evitar o julgamento tão rigoroso em cima dos nossos governantes, das nossas autoridades, dos nossos chefes, no próprio trabalho profissional, e ao mesmo tempo que a gente possa estar também orando por eles, oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida dos nossos recursos, que realmente é uma situação bastante desafiadora para todos nós. E vai ter um dia que todos nós conseguiremos passar por essa prova, conseguiremos entender todas as leis de causa e efeito, tudo o que acontece junto com isso, e a gente vai conseguir obter êxito, porque quando a gente estuda principalmente o livro Nosso Lar, a gente vê que nessas esferas aqui da própria Terra, tirando essa esfera que a gente está vivendo, aquela esfera onde ficam lá as colônias espirituais, quando se vai falar do governador, por exemplo, do Nosso Lar, se fala de um espírito que está ali pelo seu mérito, pela sua conquista, e que todos olham e não olham com esse olhar de inveja, de ciúme, mas olham com o olhar daquele que pretende também praticar o bem e trabalhar incessantemente para que atinja o dia o merecimento e o grau de conhecimento que ele tenha, que aquela autoridade tenha. Então a gente percebe que até que no ciclo da Terra mesmo, a gente consegue sim ter alguns exemplos de pessoas que passam pela autoridade, que passam pelo poder temporário daqui da Terra e conseguem obter êxitos, sim, pequenos êxitos, alguns êxitos maiores. A gente sabe que é muito difícil também tirar o 10, mas quando a gente já consegue tirar ser avaliado de uma maneira, né, pela nossa consciência, de uma maneira também bastante positiva, já vale, né? A gente tem que começar a pensar dessa maneira também, não ser tão rigoroso na cobrança que a gente tem em cima da gente também, mas cobrar a cada dia que a gente seja pessoas melhores. E essa autoridade, enquanto a gente não desempenha ela de maneira de direito aí nos cargos da vida, a gente começa a exercitar dentro do nosso lar, com os nossos parentes, nos círculos de amizade, até mesmo no círculo religioso também, que a gente vai começando a ter essa noção e desenvolvendo princípios que daqui a pouco vão ser muito úteis quando a gente estiver, de fato, exercendo essa autoridade. Então, oremos pelos nossos governantes, oremos pelos nossos chefes, e mais uma vez agradecemos a Jesus e a Emmanuel por essa reflexão.